Olá, tudo bem? Aqui é o Bruno para mais uma aula, né, do conteúdo do Zero ao Topo, onde a gente está auxiliando pequenos comércios, empresas que precisam sobreviver durante a pandemia e continuar vendendo aí seus produtos, aperfeiçoando sua empresa para o mundo online, né? Então, dentro desses conteúdos, a gente tem passado diversas dicas, diversas aulas de como, às vezes, fazer mais com menos. E hoje, né, nessa 14ª aula que a gente está realizando aqui, a gente vai falar sobre melhorar o processo de venda, para que vocês entendam como que funciona a mensuração, entender exatamente aonde a gente está errando, o que a gente está errando para obter resultado. Recentemente, eu conversei com um dono de uma empresa onde ele disse que anunciava muito no Google, mas que não tinha resultado. E aí, conversando com ele, eu verifiquei alguns problemas que provavelmente estavam acontecendo e que ele não estava se dando conta. Por isso, ele estava investindo, né, no Google e não estava tendo resultado com isso. Deixa eu pôr a câmera aqui para o meio, eu consigo olhar melhor para vocês. Aí. Então, vamos lá. Melhorando o processo de venda. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai ver, né, dentro dessa aula é o triângulo mágico das vendas. Isso é importante para que vocês vejam que parece que às vezes eu vou passando conteúdo aqui e fica algumas coisas muito no ar, muito tipo, tá, mas será que eu vou ser capaz de fazer isso realmente? Será que eu vou conseguir implantar esse processo dentro da minha empresa? Então, eu simplifiquei o máximo possível o processo de vendas para que a gente possa implantar isso em todas as empresas, em diferentes segmentos, em diferente da área de atuação, e que tem pontos dentro desse processo de vendas que ele serve para todos os tipos de segmento. Eu só preciso avaliar que tipo de mídia digital eu vou utilizar para anunciar ou para fazer minha propaganda, ou se eu vou fazer em mais de uma, né? Então, o triângulo mágico das vendas e o processo de vendas. Então, a gente vai falar sobre esses dois pontos aqui. Então, eu criei aqui o triângulo mágico das vendas, né? Que é muita gente que eu converso, muitos donos de empresa aí, eles acabam falando que quando começaram a tentar implantar marketing digital, processo de vendas dentro da sua empresa, eles perderam ou gastaram muito tempo e não conseguiram ter resultados com isso, né? Porque, assim, hoje está lotado de informação, de conteúdos, né, de marketing digital na internet, que a gente pode pesquisar de diversas formas, mas cada um fala uma coisa diferente, né? Tem alguns que falam que o teu público está no Facebook, tem alguns que falam que o teu público está no Instagram, tem alguns que falam que o público está no Google, tem pessoas que falam que o segredo é o e-mail marketing, tem pessoas que falam que agora é o WhatsApp marketing, tem pessoas que falam que é Telegram marketing e por aí afora. Existem muitas ferramentas na internet, muitas ferramentas nesse mundo digital, e que se a gente parar para dar bola para tudo que a gente vê, realmente é algo muito diferente, né? Não é simplesmente você vai ali, dá 2, 3 cliques e sai vendendo. Não, tem que ter uma estratégia de venda, porque o resultado final ele tem que ser a venda, né? É para isso que o marketing digital foi criado. É para isso que o marketing existe, né? Atrair clientes e aí depois o comercial realizar a venda. Então, são dois setores diferentes. O que tu vai fazer através do marketing digital é valorizar o teu produto, mostrar o quanto ele é importante, o quanto ele é bom, e depois trazer ele para um processo de venda bem definido, onde tu vai conseguir efetuar a tua venda. Então, tem que avaliar esses dois pontos. Tá, Bruno, mas e aí, o que funciona mais? Depende. Depende. Tem muita gente que fala que o Facebook e o Instagram são melhores, tem gente que fala que o Google é melhor. O que depende? Depende do público-alvo que tu está trabalhando, depende da audiência que tu tem dentro dessas mídias. Por exemplo, se tu criar uma página no Facebook agora, essa página ela pode ser uma página, pode ser um conteúdo muito bom, algo que realmente as pessoas precisem, mas que não tem audiência dentro dessa plataforma chamada Facebook, de pouco vai adiantar, né? Agora, se tu criar um produto ou tiver algum produto
que as pessoas realmente precisem e tu não tem audiência nenhuma e tu quer começar, eu recomendo começar pelo Google. Por quê? Porque lembra que há um tempo atrás, em algumas aulas atrás, a gente viu o ciclo do consumidor, a jornada de compra do consumidor, aquelas pessoas que não entendem que tem um problema ou que não sabem que tem um problema, depois a gente traz para aquelas pessoas que já sabem que tem um problema, mas ainda estão postergando, depois tem aquela pessoa que já sabe que tem um problema e não está mais postergando, está procurando uma solução, e depois tem o comprador, né? Então, basicamente, essa é a jornada do consumidor. O Google, ele está atuando justamente com aquelas pessoas que já sabem que tem um problema e que precisam de uma solução. Então, eles vão aonde? Eles vão no Google. Tu não vai no Facebook procurar assim, como vender na internet. Dificilmente tu vai fazer isso. Tu vai fazer isso no Google. Se for lá no Facebook, por exemplo, vou trazer para vocês pensarem um pouco mais como consumidor, né? Se eu sou uma pessoa que quero entrar numa academia ou aprender um treino para que eu faça, eu não vou no Facebook ou no Instagram e procuro isso, né? Eu procuro geralmente no Google. Ah, Bruno, mas isso tem no Facebook, tem no Instagram? Sim, tem. Por quê? Esse é o conteúdo de qualificação, que a gente também viu nas aulas passadas. A entrega do conteúdo de qualificação, ela tem que ser ou por e-mail, ou pelas mídias sociais, ou pelo YouTube, enfim, né? Porque essas ferramentas são para isso, né? A interação ali sobre, sei lá, um plano, um treino para que tu possa fazer em casa, enfim, né? Falando de academia, tem que ser pelas mídias sociais, tá? Porque tu consegue um processo de multimídia muito mais fácil. Já o Google, ele trabalha com anúncios. O Google na rede de pesquisa do Google, tá? Porque depois, eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque tem a rede de pesquisa do Google e tem também a rede de display do Google, que daí tu pode colocar anúncios multimídia também. Por exemplo, se tu quiser aparecer lá, sabe aqueles anúncios que ficam ou no meio dos vídeos ou no começo dos vídeos do YouTube? Consegue fazer através dos anúncios do Google. Então, também pode aparecer lá. Então, assim, o que é importante definir? Qual é o nosso público, aonde ele se encontra, se eu tenho já uma audiência ou não com esse público, e a partir daí eu passo a escolher o melhor veículo de entregabilidade desse conteúdo ou dessa oferta, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui no Triângulo Mágico, tá? A gente tem o público, que é o topo ali do triângulo, depois a gente tem os anúncios, mais abaixo aqui à direita, né? E depois eu tenho a minha página de oferta, o que eu quero vender para esse público. Então, basicamente, o nosso processo de venda, ele tem que ser analisado dentro desse aspecto. Por quê? Se eu tenho público, se eu tenho audiência, né, eu tenho uma grande eu tenho uma grande possibilidade de venda de algum produto para essa audiência, né? Geralmente, a empresa, os empresários, eles criam primeiro o produto para depois vender esse produto para o público. O processo correto deveria ser: eu tenho o público, eu conheço as dores, os sonhos, e eu vou desenvolver agora um produto para oferecer para esse público, que eu já conheço e que eu já tenho essas dores e sonhos. Quando eu converso com muitos empresários, muitos deles falam o seguinte: eu quero vender. Para quem que tu quer vender? Eu quero vender para todo mundo que querer comprar meu produto. Tá, mas isso é muito amplo, porque a comunicação que a gente também viu nas aulas passadas nos diz que a forma de eu me comunicar com um cliente é diferente de eu me comunicar com outro cliente. O produto, geralmente, ele é genérico, mas o público, ele é específico. Então, basicamente, a gente tem que ter o público, a segmentação, depois eu vou para o anúncio, né? E aí tu vai escolher o anúncio ou no Facebook, ou no Google, ou no Instagram, ou em outras mídias, tá? E depois tu vai levar ele para uma página de oferta, que a gente também viu como fazer uma página, um site, em uma aula passada agora, tá? Então, assim, basicamente tu vai ter esses 3 pontos, nada mais, né? Então, se a gente pegar o processo do marketing digital, a gente fala de e-mail marketing, de WhatsApp marketing, de muitas outras coisas aqui que a gente
falar, mas não. Resumo da ópera é isso. Público, anúncio e páginas de oferta. Ponto. Tá? Então, o que a gente precisa saber para isso, tá? A gente tem que trabalhar o alinhamento disso. Porque muitas vezes a gente começa meio que no escuro, né? Quando eu iniciei a empresa aqui, eu não entendia muito de público-alvo, de como que eu vou anunciar os meus cursos para os meus clientes. Ah, mas eu tenho um curso aqui de informática que todo mundo deveria ter informática básica. Pois é, mas tem muita gente que não tem. Mas essas pessoas que não têm, será que eles querem comprar? Será que é interessante para eles? Por que eles não compraram ainda de outra escola? Né? Então, eu preciso avaliar as questões do público. Por exemplo, aqui dentro da empresa, muitas vezes a gente tentou vender curso de informática para o pai, né? O pai veio com o filho aqui e aí o pai sabia que era muito importante o curso de informática, mas o filho não queria fazer de jeito nenhum. E aí? Né? Então, é um convencimento de trabalhar os dois conjuntos daquele público, porque quem vai fazer é o filho, mas quem vai pagar é o pai. Então, o pai já estava convencido, agora o trabalho era convencer o filho. Bom, isso a gente está falando no mundo físico, mas e no mundo online? O anúncio ele vai para o pai ou ele vai para o filho? Né? E aí entra uma questão interessante, que a gente tem que começar a pensar como consumidor. Por que eu falo isso, tá? Porque nessa questão aqui dos anúncios, geralmente a gente começa e o nosso anúncio não fica alinhado com o público. Então a gente tem que ir tateando garimpando essas pessoas, conversando com essas pessoas, até que a gente começa a alinhar, né? Para que a gente possa fazer funcionar de fato, né? Eu vou lá e faço um anúncio. Vamos pegar aqui um público, tá? Vamos pegar um público aí, sei lá, uma autopeça. Vamos pegar um pouco de autopeça. Autopeça não dê exemplo ainda. Vamos supor que eu venda pneu. Sei lá, pneu. Estou criando isso agora, tá, pessoal? Como que eu anuncio esse pneu? Tem pessoas que prezam por ter segurança no carro, e aí um pneu careca pode trazer uma insegurança, então eu posso criar um anúncio baseado em cima disso. Tem pessoas que não estão nem aí para isso, andam até estourar os pneus, né? E só vão trocar quando realmente não tem mais o que fazer, né? Então, esse público eu já teria que trabalhar de uma outra forma, é um outro tipo de anúncio, né? Olha aqui que a gente está falando sobre público, né? Tem pessoas que vão valorizar a estética. Então, entre os modelos dos pneus, perfil mais alto, perfil mais baixo, eu não entendo muito disso, tá? Mas falando a grosso modo, né? Então, eu tenho que avaliar. Então, assim, não é simplesmente, eu vendo pneus, eu tenho uma loja aqui de vender pneus. Então, eu vou começar a anunciar. Não, mas espera aí. O cliente que compra o perfil muito fininho do pneu, que gosta de estética, ele é aquele senhor de idade? Não, geralmente ele é um gurizão. Então, a minha comunicação com ele é diferente. Entendem? Viu como faz sentido assim a questão do alinhamento? Então, eu preciso entender exatamente o tipo de anúncio que eu vou fazer baseado no público. Se a gente pegar esses dois aspectos, a gente tem metade do caminho pronto. A outra parte do caminho é a página de vendas, que é onde a gente vai colocar ali informações do produto, porque é importante, assim, enfim, aí eu vou valorizar o que o meu público-alvo está acostumado a ouvir, né, a ver, a valorizar, é isso, tá? Então, pode ser que a gente vá lá e mexa no anúncio, e aí a gente foi lá, deu uma mexida, trocou o público, trocou a copy, né, que a gente também viu em aulas anteriores, falou um pouco mais sobre segurança, falou um pouco mais sobre por que é importante trocar o pneu de tanto em tanto tempo, enfim. Mas o meu público ainda está um público que não está chamando tanta atenção, não estou conseguindo vender muito esse produto, né? E aí, por fim, a gente conseguiu, tá? A gente alinhou o anúncio
aonde a gente falou, olha, a nossa loja é especialista em trabalhar com produtos de alta qualidade para quem preza segurança no seu carro, né, para quem preza segurança em viajar com a sua família. E de tanto em tanto tempo você recebe aí um check-up dos seus pneus totalmente gratuito para ver se realmente estão em boas condições, pode fazer uma viagem e tal. E aí eu consegui me comunicar com um público que preza sobre segurança no carro, tá? Então eu consegui fazer um alinhamento de todo o meu processo de venda: público, anúncio, página de venda, tá? O que é importante ressaltar aqui? Vamos supor que eu escolhi meu público que preza por segurança, então ele vai ter uma faixa etária de idade, ele vai ter um dado demográfico. Se eu tenho uma loja que não é uma loja online, é uma loja física, e eu não entrego esses pneus, então as pessoas têm que estar mais próximas da minha loja para que eu possa vender. Então eu tenho que alinhar os dados demográficos também, né, geolocalizados, na verdade. E aí eu tenho que saber os dados demográficos, que são a idade, né, dessas pessoas, o sexo. Será que mulheres prezam bastante por isso? Será que mulheres se interessam por isso? Ou é mais o meu público masculino? Não sei, né? Ah, Bruno, mas tem uma mulher que eu conheço que preza muito sobre isso. Sim, pode existir, vai existir, mas é uma grande massa ou é um caso mais isolado? São casos mais isolados, né? Então eu tenho que pensar sobre isso, porque se eu for colocar lá, setar lá que é para todos os gêneros, o que vai acontecer? Eu vou gastar muito em anúncio, mostrando meu anúncio para pessoas que não estão nem aí porque eu vendo, né? Então, saber desses detalhes são muito importantes, tá? Então, sabendo disso, eu fiz o anúncio e as pessoas começaram a clicar no anúncio. Bom, eles clicam no anúncio, porém, quando eles chegam na página de venda, eles abandonam ou ficam muito pouco tempo. Então, isso significa que as informações que tem na minha página de venda não são muito relativo em relação ao meu anúncio, não são muito explicativas. Tem algo que não chamou tanta atenção, pode ser a configuração da página, pode ser os textos da página, pode ser as fotos que eu coloquei, e aí eu tenho que avaliar a minha página de destino, que é a minha página de venda ou de captura, né, que a gente também falou sobre isso. Então, assim, dentro desse alinhamento, é importante saber que existem essas 3 etapas e ponto. É isso que tu precisa para vender na internet, tá? Se tu está num negócio físico, é importante trabalhar bastante com o próprio Google, facilita bastante, né? As mídias digitais, eles te dão dados mais de interesse. O Google te dá resultado por busca, né? Então, se tiver alguém, provavelmente agora nesse exato momento deve ter gente procurando na internet, no Google, pneus, né? Pneus aro 13, 14, 15. Deve ter alguém procurando nesse exato momento em alguma parte do Brasil, pessoas procurando isso. Agora, tem pessoas que têm carro, mas estão no Facebook, olhando o Facebook, passando pelo timeline do Facebook e que não estão interessados em comprar pneu nesse exato momento. Qual etapa, qual processo, qual parte do consumidor, da jornada do consumidor está mais próximo da compra? O cara que está no Facebook olhando a timeline ou o cara que está lá no Google procurando sobre pneu? Né? O cara que está no Google procurando sobre pneu. Então, isso é importante avaliar, isso é importante ter conhecimento, porque talvez eu esteja fazendo um anúncio, ou ainda se eu nem comecei a fazer anúncio ainda, mas todo mundo me fala que eu tenho que ir para as mídias digitais, todo mundo me fala que eu tenho que fazer anúncio, e aí para que lado eu vou? Então, vamos avaliar público, né, o anúncio que eu quero fazer e para onde eu quero levar ele, se é para uma página de venda ou se é para um WhatsApp, né, para eu desenvolver a conversa com ele, certo? Então, basicamente é isso. E aí, aprofundando um pouco mais sobre entendimento do teu público-alvo, tá?
existe o mercado, existe o nicho e existe o subnicho. Então, quanto mais aprofundado for o conhecimento sobre o teu público-alvo, mais chances de vender tu vai ter. Então, eu sempre falo o seguinte, começa pelo subnicho. Aprende a fazer isso funcionar no subnicho e depois tu vai galgando o nicho e vai subindo até tu ter vários produtos rodando e vendendo pela internet, tá? Então, assim, quanto mais específico for o anúncio, mais público pagante você terá. Por quê? Vamos supor que a gente, voltando lá ao exemplo da academia, eu tenho um programa de emagrecimento e eu quero fazer um anúncio para esse programa. E aí eu coloquei lá que o meu público-alvo é homens de 40 anos para cima. E só que vamos lá, vamos pegar o mercado disso, tá? O que é o mercado da academia? O mercado da academia é um mercado que a gente vai falar muito sobre, que é um mercado de treino. É um mercado de treino? Não. É um mercado de saúde? Pode ser que sim. Mercado de saúde, né? Academia, eu dei uma academia. Existe tipos de academia, né? Mas vamos supor que seja uma academia de musculação. Então, vamos focar aí no mercado, provavelmente no mercado de saúde, certo? Dentro dessa academia, tem algum processo específico para pessoas que queiram ganhar massa, ficar forte? Tem um processo. Bom, aí eu já entrei no nicho. Porque nem todas as pessoas que vão nessa academia têm interesse de ficar forte. Talvez eles queiram perder um pouco de gordura corporal, talvez eles só queiram manter o corpo ativo, porque sabem da importância disso. Talvez eles só queiram status, né? Então, eu tenho que avaliar cada público disso, tá? Então, eu já começo a entrar no nicho. Bom, então, eu tenho lá um mercado, que é a academia. Depois eu tenho um nicho, que é um público que queira ganhar massa muscular, tá? E aí eu posso subnichar, né? Um nome meio estranho, mas é isso, subnichar isso, aprofundando um pouco mais. Bom, todas as pessoas que procuram academia querem ganhar massa muscular? Não, nem todas, tá? Mas aí a gente descobriu que tem uma parte desse mercado que é um nicho, que está querendo ganhar massa muscular. Beleza. Mas todas as pessoas que querem ganhar massa muscular, eles querem ganhar massa muscular natural ou eles querem suplementar? Opa, aqui eu tenho um outro nicho. Desculpa, um outro subnicho, né? Eu tenho um subnicho dentro do nicho. Por quê? Nem todas as pessoas que querem ficar 2, 3 anos numa academia para ganhar massa muscular de forma natural. Talvez eles queiram acelerar o processo. E aí existe, a gente pode falar de várias outras coisas, né? Mas a gente está falando de coisas lícitas aqui, então suplementos naturais para isso. E aí eles preferem comprar suplemento. E aí eu tenho academia, eu tenho esse treino e eu ainda posso vender mais o meu suplemento, né? Então, eu posso trabalhar com esse mercado aí de suplementos, por exemplo, e vender suplementos pela internet? Posso. Tem uma loja de suplemento? Posso. Tá? Eu tenho uma academia, mercado. Então, academia, mercado. Vamos lá, nicho. Pessoas que queiram perder peso. Certo? Subnicho. Pessoas que queiram perder peso sem precisar fazer uma dieta rigorosa. Tem um outro processo. E aí eu tenho dentro da minha academia lá um processo que faz isso. Então eu tenho que entender que quanto mais específico eu for, mais fácil de eu vender, né? Porque a minha comunicação vai ser assertiva com os clientes, tá? Então 90% das pessoas, das empresas querem vender para todo mundo, mas numa época onde a gente tem menos contato e recursos para anunciar, é importante segmentar os anúncios e economizar o dinheiro, mostrando meu anúncio para as pessoas que são potenciais, né? Então isso é importante. Então, se eu estou trabalhando com um negócio físico, talvez eu não possa expandir para todo o Brasil, mas eu posso
ao redor do meu estabelecimento, 5, 10, 15, 20 quilômetros do meu estabelecimento, eu posso encontrar as pessoas que estão exatamente buscando isso e mostrando o anúncio justamente para essas pessoas, não para todas as pessoas que estão nessa região, certo? Então, assim, o mercado ele é amplo, o nicho ele é mais específico e o subnicho é pessoas com a mesma característica, mesmas dores e mesmos sonhos, né? Então, dentro lá que a gente estava dando exemplo da academia, e o subnicho lá de emagrecimento, pessoas que não querem fazer dietas rigorosas, tipo, as dores dessas pessoas são, a maior parte delas já tentou fazer dietas rigorosas e não conseguiu completar o ciclo ou manter aquela dieta. A maioria delas já tentou outras formas e não conseguiu. Então, as dores e os sonhos delas são parecidos. Então, a minha comunicação é muito mais assertiva com esse público, porque eu conheço ele etapa por etapa, certo? E aí a gente vai colocar aqui essa questão, né? Vamos entender assim, ó, vamos imaginar que a gente está num ramo de bebê. Vou dar um outro exemplo também, que eu ainda não dei esse exemplo aqui. Se eu pegar mães com mais de um filho, eu tenho uma loja aí que vende produtos de bebês, né? Sei lá, carrinho, fralda, mamadeira, bico, isso, tá? Eu estou nesse ramo, então o meu público são mães com filhos, tá? Isso é um mercado. Mães com filhos é um mercado. Por quê? Tem mães com mais de um filho, tem mães com filhos grandes que não utilizam mais isso. Então, isso é um mercado muito amplo, tá? Vamos aproximar um pouco mais. Mães com mais de um filho que trabalha fora, certo? Então, ainda está um pouco amplo, né? Entramos no nicho, mas ainda está um pouco amplo. Mães com mais de um filho que trabalha fora. Será que ela precisa de algum produto específico da minha loja? Será que que idade o filho dela será que tem? Então, preciso começar a imaginar esses aspectos aí. Será que o filho é menino, é menina? Então, preciso começar a entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, se eu fosse fazer um anúncio para esse nicho aqui, e eu quisesse vender alguma coisa, eu precisaria já segmentar por idade. Mães com filhos até 3 anos, né? Até 2 anos, até 1 ano. Então, preciso segmentar um pouco mais. Mas se eu for pegar lá mães de primeira viagem que trabalham fora e precisam saber como otimizar o tempo com os afazeres do bebê, opa, aí eu já entrei direto no subnicho. Porque as mães de primeira viagem que precisam otimizar o tempo, porque ela deve estar se perguntando lá, e agora, quando o bebê nascer, como que eu vou me virar? Vou deixar com quem? E aí eu preciso de algum produto que me faça otimizar meu tempo, não perder tanto tempo lá, sei lá, para fazer a mamadeira, para isso, para aquilo, para cuidar do meu filho, enfim. Aí eu preciso explorar um pouco mais isso, no sentido de que a minha comunicação a partir de agora são para todas as mães de primeira viagem, e aí tem um público específico para isso, que precisam otimizar o tempo delas para dos afazeres do bebê, para sobrar mais tempo para ela, para o trabalho, para isso, para aquilo. Então, isso é um subnicho, né? Então, viu que a gente vai descendo passo a passo até encontrar o subnicho. Por quê? Porque quando eu tenho subnicho, eu consigo fazer o alinhamento muito mais fácil, porque eu conheço o público muito mais fácil. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula que a gente trabalhou a questão dos nichos, subnicho e o processo de venda, né? Então, para a gente finalizar aqui, analisando o processo de venda, a gente vai definir muito bem o público-alvo, vai configurar os anúncios do Google ou no Facebook, tá? E vai analisar a oferta. Definir o público-alvo, beleza. Criei os anúncios, as pessoas estão clicando nos anúncios, mas não estão comprando, meu problema está na oferta ou na página de venda. Defini meu público-alvo, criei os anúncios e as pessoas não clicam neles, meu problema está no anúncio, né? Então,
Já consigo entender um pouco mais. E aí eu elimino o resto, porque daí fica mais fácil de eu conseguir ter, da gente conseguir ter um resultado mais expressivo, entendendo esses 3 fatores aqui: definição do público, configuração dos anúncios e a oferta. Ponto. Fazendo isso, entendendo isso, fica mais fácil de vender. Então, para a gente finalizar, tá? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem o grupo do Telegram, é só perguntar lá e a gente vai batendo um papo para facilitar aí as vendas de vocês. Grande abraço e até mais.